Tão chique. Boa noite. Boa noite, galera. Vamos lá estudar um pouquinho, né? Que a gente não faz nunca isso. Hoje de manhã, uma pessoa lá do outro grupo, que é só o WhatsApp, fez uma pergunta que naquele exato momento eu estava lendo sobre o assunto. Eu já mandei a foto, falei, nossa, né? Foi de manhã, então que bom que há sinergia, né? Acho que tanto aqui quanto no outro grupo. Então, vamos estudar. Hoje, o nosso objetivo vai ser dar uma repassada e entender de vocês sobre as principais técnicas da TCC, né? Porque em algumas casos que vocês enviam, a gente percebe que algumas coisas ou não estão sendo aplicadas, ou acaba esquecendo, ou talvez porque vocês ainda não dominem a técnica. Então, a gente vai trazer aí as principais, e aí eu preciso muito que vocês interajam, tiram dúvidas, porque eu vou perguntar, ok? Então, bora lá. Aline, o que é uma crença central? Que pergunta difícil, não sei definir, não. Sabe não? E aí, Não. eu sou sua paciente, e você vai fazer uma psicoeducação comigo. Gente, eu vi uma analogia esses dias da árvore, que a crença central é a raiz. Tá. Ela é de difícil acesso, é algo que a gente traz com as experiências, né, durante a vida, a gente constrói ela, né, na infância, na adolescência, na vida adulta. E, né, para não entrar no restante da árvore, né, a crença central tá ali na raiz. Mas é possível mudar, só um pouco mais difícil porque, né, difícil acesso. Tá ótimo. Rafa, o que é crença central? Crença central eu posso dizer que são aquelas crenças mais nucleares, né? São crenças que são estruturadas desde a infância da gente, né? Tipo, elas vão se solidificando aos poucos no decorrer da vida do sujeito, né? E vão se tornando um pouco mais profundas. Geralmente a gente torna ela um pouco mais rígida ou global, né? De uma maneira mais global, rígida, ou até como uma ideia absoluta, mas muitas vezes elas podem ser um pouco meio que disfuncionais, dependendo da forma que a gente se posiciona. E sim, pelo que a Aline disse, ela pode ser mudada no percorrer ou no decorrer da vida, né? Até porque comportamento, como eu digo aos pacientes, eu digo, é aprendido, gente. A criança não nasce com um manualzinho de instrução, não. É aprendido. Se a gente demora a fazer isso lá na frente, né? O que é que acontece? A gente vai sentir um certo estranhamento, uma certa dificuldade, não só nossa, mas também, eu posso dizer, até do local onde a gente está inserido, né? A questão do ambiente. Então, muitas vezes, já é o pé para a tríade cognitiva no futuro, quando eu vou falando sobre isso, né? Eu digo, é a tua visão, a visão de mundo da onde tu tá e a visão do futuro, né? Tá, já vai para a tríade, né? Já Beleza. O que é crença central para você? Tudo isso que o pessoal falou, né? E a crença central são características que vai sendo construídas na vida da pessoa desde a infância, né? E essas crenças, baseada nessa crença central, a pessoa se comporta, ela sente, é como ela vai agir no mundo, né? Então, isso muitas vai vezes fazer é uma coisa parte do nosso automática. caráter? Eu acho que influencia. Tá. Influencia, porque a crença são construídas a partir de fatores psicossociais. Sim. Que aí vão interferir no nosso caráter também, né? E quando eu tenho consciência, pode ser modificada, como vocês três falaram, ou não. Então, assim, primeira coisa, a gente precisa entender o que é crença central e saber explicar para o nosso paciente o que é crença central. Então, cada um com o seu jeitinho, que não tá certo, a questão de uma árvore, fazer analogia, né? O Rafa consegue ser mais teórico, né? Ele traz mais as palavras, né? A Grace é o meio termo.
Então, temos todos os tipos. E ninguém está errado. É a construção de cada um dentro do seu contexto, dentro do seu jeito, que muitas vezes nós tentamos, às vezes, copiar profissionais, fazer igual profissionais. Não vá nesse caminho. Faça o seu, que é isso que vai te fazer diferente. É isso que vai fazer você se tornar um psicólogo especial, né? Respeitar o seu jeito de falar, o seu jeito de atender, óbvio, sempre com ética, estudando, né? Mas não tente mudar. Então, quando eu falo das crenças centrais, eu tenho que também entender o que seriam as crenças intermediárias ou subjacentes, né? Que a gente fala. Aline, hoje é prova, gente. Vocês não sabiam, mas isso é uma prova. Vou tirar, acho que 2 aí, hein? Isso é uma crença? Peraí. Isso será que é uma crença intermediária, Rafa? A fala dela? Pode ser, mas um pouco é a consciência também, por esses últimos dias, que eu estou estudando quase 0, sabe? Tá, mas pode ser. Enfim. Só que a primeira fala, vou tirar quase 0. Isso que você teve foi... Porque quando a gente fala de crenças intermediárias, subjacentes, a gente está falando de atitude, regra e suposições. Então, você já trouxe atitude, 0. Né? Regra, né? Você não deixou muito claro, e aí nesse ponto eu teria que entrar num debate socrático, se fosse na sessão, mas você já colocou na suposição, não vai dar certo porque eu não estudei, porque esses dias têm sido difíceis. Então, são esses tipos de fala que nós temos que identificar e apontar junto com o nosso paciente. Ok? Ok. Então, isso é muito, muito importante. Porque a partir do momento que meu paciente já entendeu que, eu tenho uma crença de desamparo, e aí eu penso de tal forma, né? Porque eu vou ter atitudes, regras e suposições, casa as informações. E aí o caminho flui muito mais fácil. Então, ter esse treino dessas questões é muito importante. Então, vocês precisam saber se comunicar, ler o máximo, ver vídeo, perguntar na supervisão. Quando vocês forem enviar os casos, é muito importante que vocês tragam nos casos de vocês, falando, olha, foi feita a psicoeducação dele, foi falado sobre crenças, ele não entendeu, eu falei sobre crenças intermediárias, eu não entendi, ou ele não entendeu. Isso é um dado importante para que a gente possa também fazer uma supervisão mais assertiva. E isso é regra básica para quem está na TCC. Então, se você ainda se sente um pouquinho inseguro, estuda isso, ok? Sim. Próximo. Oi, pode falar, Aline. Então, me deixa um pouco em dúvida, sabe? As crenças intermediárias, mas sim, eu me recordo das atitudes, das regras, e aí, o que eu uso? Eu sempre uso as frasezinhas, né? Que estão compostas nas crenças centrais, que é de desamparo. Então, até então, foi o que eu entendi, sabe? Como crenças intermediárias. Não sei se eu estou no caminho. Quando você vai lá, desamparo, aí ele vai falar alguma coisa do tipo, tô sempre sozinho. Então, aí confirma o desamparo, né? Você está sempre sozinho? Por quê? O que acontece? Eu sempre fico isolado aos finais de semana, eu prefiro nem sair, desculpa, vou dar outro exemplo, eu prefiro nem sair porque não vai dar certo, não vou encontrar ninguém na balada que vai olhar para mim. Isso é uma regra. Sozinha atitude, ninguém vai olhar para mim, né? Não vou na balada, aí é uma regra, ninguém vai olhar para mim, é uma suposição. Aí, neste momento, a gente já vai entrar com as distorções. Tá? Ninguém vai olhar para você? Por que ninguém vai olhar para você? Porque eu sou chata, porque eu sou feia, porque eu consigo perceber que o outro tá olhando para mim, tá me achando isso. E aí, a gente já vai identificar quais são as principais
distorções. Deu para entender? E Sim. muitas vezes eu consigo fazer isso até numa única sessão. Vai depender da dinâmica do paciente. Na verdade, a gente precisa fazer isso em quase todas as sessões, independente do protocolo, do problema, porque é a base da TCC. Se o paciente não conseguir internalizar esse processo, olha, ativei minha crença, estou pensando dessa forma, mas isso é uma distorção e eu preciso ter uma resposta alternativa, nada vai dar certo. Tá? E a gente precisa entender isso conosco. Será que você tem percebido as suas crenças intermediárias, né? As suas distorções? Né? Eu tenho várias, todos os dias. Mas eu tento não deixar... Eu falo que eu não quero dormir com nenhuma delas. Eu quero resolver antes de dormir. Porque senão a gente fica mal, né? Sim. Então, E observe. é sempre aquilo que a gente fala na TCC, né? Aplica em você. Então, qual é a minha crença central, né? Então, o que eu acho que conversa melhor comigo? Então, o que fala são essas que confirmam, né? Faz o RPD, toda vez que perceber, a gente já consegue, a gente não precisa mais colocar no papel, a gente já consegue fazer de forma mental, né? E entra no debate socrático. Faz uma flecha descendente, chega nelas, vai questionando, vai perguntando por quê, por quê, por quê. Aquela coisa bem chata, né? Até desmistificar essa crença. Porque todo mundo tem crença. Quem falar que não tem, é mentira. Como a Lu fala no vídeo, né? Seja ela pequenininha ou mais intensa, todo mundo aqui tem crença. E isso vai conversar com a nossa história, como o Rafa falou, é comportamental mesmo, é instalado lá na infância. E até aquela pessoa que se julga mais autossuficiente tem uma crença, porque a gente sempre vai para evitação, supercompensação. Né? Exatamente. Então, vamos aplicar na gente, tragam as dúvidas, porque vai ficar mais fácil fazer a conceitualização, que algumas pessoas acabam tendo muita dificuldade, mas ela também é muito base de TCC. A gente precisa conceitualizar os casos. E a crença central, intermediária, ela vai ajudar demais na conceitualização dos casos. Porque se a gente não tiver isso bem estruturadinho, a gente não vai para as próximas situações e a gente não vai conseguir fazer. Exatamente. E aí, nós já entendemos o que é crença central, que são crenças intermediárias, entendemos o que é uma distorção, e aí eu também preciso entender o que é uma tríade cognitiva, porque aí eu vou juntar com todas essas informações e vocês vão perceber que vai ser como um quebra-cabeça que se fecha. E o paciente também. Talvez o paciente ele demore um pouco mais de tempo do que nós. Tá? Para entender ainda, porque para ele é dolorido, é difícil, não é fácil. E aí a gente vai sempre respeitando. Então a gente tem a questão da tríade, e aí tem a questão que é muito importante, que é a psicoeducação. Grace, o que é a psicoeducação dentro da TCC? Eu vou estar mostrando para o meu paciente como que é o funcionamento dele, cognitivo, por que ele está se comportando daquela forma, né? Como que o pensamento vai agir diretamente, né, naquele comportamento. Né? Isso está relacionado à dificuldade ou patologia, mas psicoeducação também é tudo que envolve a técnica que nós estamos utilizando. Então, já na primeira sessão, olha, eu sou Luciene, eu trabalho com a TCC. Você sabe o que é TCC? Terapia cognitiva comportamental, mas eu vou usar aqui a palavra TCC para ficar mais fácil. O que ela vai te ajudar? Penso, sinto, faço, modelo cognitivo, psicoeduquei. Nossa sessão vai ser composta, né, desta forma. O que você espera da terapia? Quanto tempo você acha que você vai estar na terapia? E aí a gente vai construir. Então, tudo, psicoeducação na TCC é muito importante, porque a gente usa a fala, olha, o objetivo é fazer com que você se torne o seu próprio terapeuta, que você aprenda as ferramentas e possa caminhar sozinho quando você se sentir pronto. Então,
Esse ensinar o paciente, a gente chama de psicoeducação, de qualquer teor. Ah, vou te ensinar o que é uma esquizofrenia, mas eu vou te ensinar o que é um RPD. Isso também é psicoeducação, ok? Eu Então, poderia dizer que essas crenças intermediárias seria o que a gente geralmente chama de pensamentos funcionais e disfuncionais de cada indivíduo. Geralmente... normalmente está ligado às disfuncional, tá? O disfuncional, porque a gente foca nas crenças... Né, o paciente nos procura vir pelas crenças disfuncionais. Então, as intermediárias também. Então, é a forma... normalmente, quando a gente fala de crenças intermediárias, é aquilo que a gente acha muito de mim e do outro. Ah, que saco, eu sou... Tem paciente que chega assim e fala assim, nossa, eu sou nada, eu não presto para nada. E isso faz parte da crença intermediária, que aí a gente vai tentar identificar qual é o tipo de distorção que essa fala entra. Então, o que ele acha de si, ninguém presta no mundo. Aí a gente vai lá na tríade, né? Aí a tríade faz muito sentido. Todo mundo, ninguém presta, esse mundo, não sei o quê, não, só eu sou bom. Então, também isso faz parte da crença intermediária. E a psicoeducação, não sei se seria isso, né, para esclarecer. Eu posso dizer até que é o artifício e a carta da manga da TCC, né? O termo psicoeducação é cunhado pela e para terapia cognitivo-comportamental, né? Só que tem pessoas que se utilizam de outras abordagens para falar. É diferente tipo de uma psicanálise que sugestiona o sujeito sobre algo e é encoberto, né? Na TCC, a gente meio que trata as claras com o indivíduo. Ele não vai ficar ali achando que ele é isso, que é aquilo, no receio, na dúvida ou na incerteza, igual muitos pacientes ficam na psicanálise, né? Seria isso? A gente vai ser de forma mais diretiva, né? A gente constrói uma comunicação um pouco mais produtiva, lembrando que a gente tirar aquele mito de que TCC não fala sobre o passado. Mentira isso, a gente já viu aqui Como que fala. Não aprofunda, não aprofunda, né, Lu? Tem uma crença que não tem aprofundamento, porque é terapia breve. TCC não é terapia breve, a gente aprofunda, tanto que a gente fala aí das crenças que são instaladas na infância, exatamente, né? Que basicamente é o que eu tinha feito em um caso meu, né? Teve a paciente que veio requisitar algo do tipo, sobre uma demanda dela, de abuso, como eu tinha dito, e ela queria algo mais específico. Então, vamos lá falar sobre esse relato, né? Fomos mais a fundo e ela não suportou. não conta. Exato, porque a TCC ela tem esse objetivo. A gente vai trabalhar os objetivos do nosso cliente, né? Então, vamos falar até do seu caso, né? Que é uma pessoa que está aí, que sofreu abuso na infância do irmão, e só que a princípio a queixa não era essa. Só que com o passar das sessões você viu que isso que estava voltando. Então a gente vai e trabalha isso. Né? Então, sempre ali na primeira sessão eu já falo, qual é o seu objetivo com a sua terapia? Você veio com queixa de ansiedade, ok. Então, a sua primeira lição de casa é, eu quero 3 objetivos que você quer alcançar com a sua terapia. E a gente vai trabalhar em cima dele. E o que a gente sempre fala na TCC? Que o paciente tem os objetivos dele e nós, enquanto os terapeutas, temos o nosso objetivo. Que muitas vezes se casam, porque a gente tem um olhar muito ali clínico para aquela situação. Mas, às vezes, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de um paciente. Ele tem uma questão de obesidade muito séria, mas não é o objetivo dele trabalhar isso agora. Eu enxergo como um objetivo a ser trabalhado daqui a um tempo também. Por quê? Porque ele está numa depressão, num luto também muito gritante nesse momento. Então, a obesidade vai ficar em segundo plano. Dos males, esse é o menor nesse momento, né? Então, a gente trabalha aquela depressão, aquele luto que ele está passando nesse momento e depois, quando ele estiver melhor, a gente vai falar de obesidade, das comorbidades que vem junto com essa obesidade e tudo que está envolvido também que tem a ver com essa depressão, né?
Mas a gente tem que casar esses objetivos, é importante. Bom, certo? Deu para entender essa primeira parte, né? Dúvidas? Então, a gente vai rever algumas técnicas e se vocês não souberem, a gente vai explicar. Descoberta guiada. Quem sabe o que é descoberta guiada? Um de cada vez. Calma, não briga, gente. Não briga. Eu gosto de paz, segunda-feira, né? Tô cansada. Vamos lá. Descoberta guiada é quando a gente foca em um único assunto e você usa toda a sua empatia para levar aquela situação usando questões dos pensamentos socráticos. Então, vamos dizer assim, a cara do Rafa. O máximo. Quando você... Isso! Vamos pensar... entrei no elevador. E aí, tenho medo de elevador. Então, quais são os pensamentos? Vamos imaginar você agora no elevador. Quais são os pensamentos? Eu não consigo nem pensar. Então, vamos voltar. Imagine você na porta do elevador. Quais são os pensamentos? Eu não consigo pensar. Nem dá um desespero, tá? Desespero. O que é esse desespero? E aí a gente vai guiando a situação até ele entrar no elevador e chegar no andar que ele precisa, descer do elevador e sair do prédio. Então, descoberta guiada é quando você conduz o paciente em uma situação dentro de uma conversa, usando os questionamentos socráticos, para levar ele a refletir sobre aquela situação, tá? E isso numa conversa. Que é diferente do imagem mental, que também é uma outra técnica. O imagem mental, normalmente eu peço para o paciente fazer isso relaxado, deitado. Hoje eu atendi uma paciente que é muito engraçada, ela é online. Ela já deita no sofá, já faz assim, falei, tá no divã, né? Elai, acabei de ter um pensamento, olha só, acabei de ter um pensamento mórbido, pensei no divã do Gicovat. Como é que é aquele psicólogo que morreu? Gicovat, não? Nossa, falo do cara toda hora, esqueci. Da CBN. Não sei se vocês escutam aí a rádio CBN. É um psicólogo super famoso que tinha aqui em São Paulo e ele morreu. Só que aí ela... Oi? Caligares. Só conheço esse. E aí ela... Não, divã desse não, né? Porque ele morreu. Eu acho que nós podemos falar de vida. E aí foi caminhando, né? Então, assim... Então, deita, vamos imaginar. Então, relaxado na imagem mental, ele vai reviver a situação que ele já viveu. É diferente da descoberta guiada, que eu vou ajudá-lo. Tá, e se você apertar o primeiro andar, como que você vai se sentir? Só o primeiro andar, melhor. Então tá, então você quer subir no primeiro andar e os outros de escada? O que você vai pensar quando você tiver? Aí eu estou fazendo a descoberta guiada. Quando eu vou fazer imagem mental, imagine a situação que você estava dentro do elevador. O que você está sentindo, pensando? O que você está fazendo? Então, eu estou revivendo aquela situação e tentando acalmá-lo para que na próxima, né, ele possa viver, ele possa conviver, na verdade. Então, deu para entender a diferença de descoberta guiada e imagem mental? Eu gosto muito, gente, de usar a imagem mental para o nosso lugar seguro, porque você não precisa usar sempre para uma situação aflitiva. Você pode usar a imagem mental para uma situação boa, para trazer e lembrar o nosso paciente que ele teve. Então, lembra daquela festa que você contou de 15 anos? Lembro. Aí a pessoa já abre o sorriso. Tá, como que você estava vestida? Como que era as pessoas que estavam em torno? E aí ela vai recordando daquilo. Então você já foi feliz, né? Então você já teve aquele momento feliz.
Então, nem sempre a gente pode usar para esse lado, mas a gente pode recordar o paciente também, porque daí eu acabo levando para a compaixão, né? A gente vai trazendo a compaixão, a autocompaixão e a gentileza com essa técnica para o paciente. Às vezes eles estão tão depressivos que eles não se recordam que um dia eles já tiveram um dia normal, neutro ou feliz. E trazemos isso, mesmo, eu tenho esperança. E isso é legal para os nossos clientes, para os nossos pacientes. Rafa, você já usou alguma vez ou descoberta guiada ou imagem mental? Eu tive essa, que eu fiz a expressão, porque basicamente a descoberta guiada eu uso quando tem alguma questão mais ferrenha. Eu uso geralmente com questionamento socrático. Por exemplo, o caso que provavelmente vocês vão falar, é considerado tipo além do questionamento socrático uma descoberta guiada, que eu voltei lá no passado dela e foi fazendo a construção. Um pós outro, que foi o que deixou ela inquieta, né? Que ela veio falar comigo no sábado à noite. Louquinha de sorriso. Tá. Quando nós vamos falar das técnicas que a gente usa com o paciente, é importante a gente falar o nome da técnica, para que ele saiba, ó, esse caminho que eu estou com você, eu chamo, e a TCC chama, de descoberta guiada, ou de imagem mental, ou de qualquer outra técnica. É importante que o paciente saiba, tá? Para que ele possa sempre se sentir seguro, senão a gente vai acionar muitos gatilhos, porque a gente leva ele para lugares que ele nem sabia que ia, né? Então é importante, olha, eu vou fazer com você uma técnica, se chama tal. Então é sempre muito importante, tá? Não simplesmente ir aplicando, que às vezes a gente acaba fazendo. Todo mundo já fez isso um dia, inclusive eu, mas é importante da gente sempre ir direcionando e explicando, tá bom? Eu acho que é porque fica o receio, né? Tipo, falando no popular, existe ainda o receio quando a gente sai da faculdade ou de alguns locais, do famoso entregar o peixe, né? De dizer ao outro o que está sendo dito, o que está sendo feito, entregue. A gente muitas vezes omite nesse critério. É igual algumas pessoas que aplicam, algumas amigas minhas, o HTP e faz todo aquele mistério. Não explica por alto se a pessoa vem perguntando: esse primeiro desenho seria a representação de quê? Esse segundo, esse terceiro, esse, né? Por aí diante. Só que, eticamente, né, o paciente, ele tem o direito de saber tudo que é feito com ele, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Por isso que fazer isso, a gente até evita questionamento do paciente, porque quando o paciente traz esse tipo de, eu posso ver, eu senti que você não falou tudo, isso traz um incômodo, é um pouco até constrangedor, sabe? Quebra as pernas, como falam. Então, eu acho que é melhor sempre a gente trabalhar com uma prevenção, mas principalmente, mais do que a prevenção, é fazer com que o paciente se sinta sempre seguro, né? Eu estava assistindo outro dia um programa que é de problema no pé, de pessoas que têm o pé todo lascado. E aí, o médico, ele tira o sapato e tira a meia. E ele sempre vai falar, olha, me fala do seu problema. Aí ele fala, posso tirar o seu tênis? Pode. Eu posso tirar a sua meia? Agora, eu posso apertar a sua unha? E aí, ele vai deixando o tempo todo o paciente seguro para fazer o que tiver ali numa parte que, para o paciente, ali é algo que está doído. Nesse caso, o pé, a gente está falando de alma, né? O paciente, ele está com a alma doendo. Então, se simplesmente eu chego, aciono, dou um gatilho de um passado e não aviso, ele vai sofrer, ok? Bom, roleplay. Grace, você sabe o que é o roleplay? Esse tem um pouquinho mais de dúvida, né, o roleplay, mas eu entendo que é reproduzir uma cena. Isso. E como que é feita? Então, eu nunca fiz. Não? Não. Você sabe, Aline? Também nunca fiz, mas
Imagino que seja alguma cena que foi difícil para o paciente lidar com ela. E tentar fazer, por exemplo, essa mudança de resposta, né? Buscar uma resposta adaptativa, né? Com um roleplay. Isso, é exatamente isso que vocês falaram. A diferença é que eu vou depois trocar os papéis. Se neste momento, né, eu tô sendo a mãe, depois o paciente vai ser a mãe. E se o Tá? paciente não consegue fazer a troca de papéis? Aí esse é o ponto-chave do roleplay. Porque aí a gente vai parar e vai identificar as PAs dele, né? Os pensamentos automáticos. Por que que você não... Aí eu tenho que inserir um debate socrático. Qual a dificuldade, né, de entrar nesse papel? O porquê? Como que você se sente? Aí você vai trabalhando. Quais são os pensamentos? Aí você já entra, né, quase com um RPD. Essa é a Então, diferença do roleplay na TCC. Né, Lu? exatamente. Então, fazer só eu sou a mãe, você é a filha, que já é a filha, tudo bem. Isso é uma dramatização, algo que quase todo mundo aprendeu aí na época de faculdade, que eu acho bárbara também, acho muito bom. Mas quando a gente fala do roleplay, da técnica da TCC, ela só é roleplay quando volta. E aí eu também vou explicar para o paciente, falar, olha, nós vamos fazer uma técnica que eu vou ser sua mãe e você vai ser você. E depois nós vamos tentar inverter, porque isso vai te ajudar na sua reestruturação cognitiva, que eu já fiz psicoeducação para ele, né? Falando sobre isso. Ah, tá. Não sabe o que é reestruturação? A gente pode usar o termo flexibilização cognitiva. E aí ele vai falar. Aí ele vai falar, não consigo. Não dou conta. Né? Eu falo assim, então, vamos entender, hoje você não dá conta, eu não sou sua mãe. E mesmo assim é tão difícil para você. Quais são os pensamentos? Né? Qual a emoção? Qual é o comportamento? Você tem uma resposta alternativa? E aí a gente vai trabalhando. Quais são as evidências que aqui dentro da clínica ou aqui na nossa tela, se eu for sua mãe, isso vai te fazer mal? Ah, porque vai ativar minhas lembranças. E quais são essas piores lembranças? Então, só muitas vezes de propor a técnica já virou terapia. Tá? Porque nem todos, a gente já falou isso várias vezes, nem todos os pacientes conseguem fazer as técnicas. Não tem problema, a gente vai vendo os limites e vai acolhendo o paciente. Ok? Então, o objetivo do roleplay é identificar as PAs. É isso que a gente precisa. Identifiquei, eu vou trabalhar. Existem outras técnicas para nos ajudar a identificar os pensamentos automáticos. Quais? Quais, Rafa? RPD, Tá. debate socrático. Só estamos lembrando esses, por enquanto, mas eu sei que tem mais. Existe uma diferença, tá? Identificar e modificar. Então, identificar o quem sou eu, linha da vida, as escalas de Beck, né? Por isso que a gente sempre fala, não faça as escalas só para fazer o número 21, 30. Para mim, não vale muito. Eu gosto de ler lá o que ele colocou, né? A resposta que ele deu. Porque aí, a partir deste momento, eu consigo identificar. Eu peço sempre, quando eu entrego a folha das distorções, eu não passo nenhum exercício para o paciente. Eu só falo, olha, leva essa folha para casa. Toda vez que você sofrer, ficar triste, você vai pegar essa folha e vai tentar identificar se você teve alguma dessas distorções. Se você teve, faz o risquinho do lado. Às vezes tem paciente que aparece com, sei lá, 6 risquinhos no catastrofização. 6 no leitura mental, sabe? Só isso. Então, só a lista de distorções, por si, ela já é uma forma de identificar os pensamentos automáticos, tá? Identifiquei, eu preciso agora modificar. Aí sim, Rafa, aí entra
RPD, debate socrático, exame de evidências. Eu mandei foto de um monte de coisa hoje, vocês viram, né? Não viu? Depois vocês veem. Mas é tudo daquele livro vermelho. Mandei para vocês terem a curiosidade, né? Cadê o livro, gente? Para vocês terem a curiosidade mesmo de ficar pesquisando esse aqui. Peguei todos de lá. Porque tem muito, o livro é inteiro só de técnicas, né? Só de formulários. O novo então, é laranjado, esse daí. Oi? O novo desse, a capa é laranjada. Eu acho que lá no Drive tem os dois. Eu acho que tem esse e tem o novo. A nova edição desse. Sabe que hoje eu comprei 2 livros de TCC. Eu aproveitei lá a promoção da Amazon. Nem me contou. Nem contei, nem deu tempo, Rei. Mas depois você vai usar, então. Ensaio cognitivo, né? Ensaio cognitivo é quando eu pego aquela distorção e aí nós vamos pensar sobre aquela distorção, mas tentar modificá-la, né? Então pense, se você teve leitura mental e agora colocar de uma outra forma, como que você vai se sentir? Então a gente está fazendo um ensaio. Cartões de enfrentamento. Então existe a diferença de técnicas para identificar as distorções e técnicas para modificar. Porque por isso que a gente sempre fala, não entra já na primeira sessão com registro de pensamento. Porque o paciente ele vai ficar perdido, ele não vai aderir, ele vai achar um saco, porque é um saco mesmo, né? E não vai fazer. Agora, quando a gente vai, tem que ser aquela coisa de namoro, sabe? Quando eu coloco a lista, nossa, eu tenho leitura mental, meu Deus, eu tenho catastrofização. Então, ele vai se apaixonando. Aí é a hora da gente, vamos modificar. Você percebeu que você tem muita leitura mental? Nossa, eu tenho demais. Eu estou há 2 semanas com uma paciente nova, que a gente ela está impressionada que ela tem leitura mental. A gente já está falando disso. Verdade. Então, vamos falar. Porque se eu entrar com a RPD agora, ela vai abandonar. Porque isso é tão intenso, tão forte nela, e ela ainda está chocada porque ela descobriu que ela não tem certeza de tudo. Ela tinha certeza que ela lia a mente, né? Então, a gente precisa ir com calma com o paciente. A partir do momento que eu conseguir entender quais são as crenças centrais, as crenças intermediárias, fiz esse processo de psicoeducação, e aí eu já começo a trabalhar essas ferramentas, eu já estou pronta para montar a nossa conceitualização. Quem tem dúvida, a gente tem a aula gravada, a Rê pode postar aí de novo no grupo, assistir de novo, façam perguntas. Exatamente. Então, conceitualização. Rafa, todos os seus casos que você atende há mais de 3 meses, está com a conceitualização pronta? Não pode mentir. Não? Peraí, eu peco nisso. A Grace mandou um formulário em Excel muito legal. Foi você, não foi, Grace, da conceitualização? Foi eu que mandei, mas eu não consegui terminar ainda, porque ainda falta entender bastante coisa. Então, assim, gente, precisa. Aqui tem 2 conceitualizações, né, nesse livro aqui, que é aquela mais clássica que a gente mostra, né? Tá aqui. E aqui tem uma outra que eu acho também que é legal, conceitualização, que também ela é um pouquinho diferente, mas ela também é legal. Vou mandar foto para vocês no grupo, tá? Essa é desse livro aqui, dos transtornos de personalidade. Lá nesse outro aqui também tem. Tem, né? A gente pode fazer do jeito que for mais visual, mais prático, mais Você pode fazer, dinâmico para a gente. Na mão, assim, sabe? Na folha de caderno, numa folha de sulfite. Por quê? A partir do momento que você já tem a crença central, já tem algumas hipóteses diagnósticas, você já pode começar a fazer um planejamento daquela terapia. Você consegue falar, bom, esse tipo de paciente é um paciente que vai ficar comigo 1 ano, que vai ficar mais ou menos 3 meses.
você já consegue fazer isso e você, como psicólogo, inclusive, se organiza. Porque você sabe, daqui 3 meses eu vou ter minha agenda provavelmente abrindo, né? Nesse aqui eu sei que vai demorar um pouco mais. Quais são as estratégias que eu vou ter que seguir? E trazer, inclusive, dessa forma para a supervisão. Para, sabe, tirar aquela ansiedade do caso. Então, é muito importante. Aos Então, pouquinhos a gente traz, meninas. faz tempo que a gente pega no pé, né? Queria tanto que semana que vem vocês trouxessem pelo menos uma conceitualização do caso que vocês forem apresentar. Bom? Então, Rê, depois coloca já lá no grupo, porque eu acho que a Ana não deve ter visto. E aí a gente fala, e aí a gente pode tirar as dúvidas, tá bom? Se todo mundo trouxer, a gente tira as dúvidas de todo mundo. Tá? Porque a gente sabe que é conceitualização. E aí a gente pode, inclusive, já pensar num plano de tratamento para esse paciente que você, né? Não adianta até para saber aonde que vocês estão derrapando, né? Porque se vocês não sentar para conceitualizar o caso de qualquer um dos seus pacientes, a gente não sabe onde está derrapando. Eu sei qual é a crença central, mas eu não consegui pegar as crenças intermediárias ou uma situação, um pensamento, aonde que é que está derrapando. E aí a gente vai pegar nessa técnica para vocês conseguirem terminar a conceitualização. Porque às vezes a gente quer fazer já, avançar em técnicas e nem esse básico ainda está inserido, tá? O adequado. E aí, como que nós vamos avançar? Tá bom? Então, para a semana que vem, o desafio é a conceitualização. Vai ser ótimo. Ana, você entende, sabe o que é a conceitualização? Boa noite. Boa noite, que bom que você conseguiu entrar um pouquinho antes. Hoje eu estou bem. Então, eu estou vendo aqui que vocês mandaram uma página, né? Essa página que você acabou de mandar agora, Regiane. Mandei. A conceitualização é assim, desse jeito eu nunca fiz, mas tentar chegar, assim, descobrir qual que é o problema verdadeiro, né, da pessoa. É isso? Na verdade, por exemplo, é um plano de tratamento. A conceitualização ela vai nos ajudar a dar um plano de tratamento, um caminho a seguir, né? Se vai ser baseado em algum protocolo, se eu vou seguir por um ano. A Rê vai colocar aí o link da aula que nós tivemos sobre conceitualização. E aí, quando você tiver um tempinho, você assiste, tá? E aí, se tiver dúvidas, pode perguntar quantas vezes for necessário. Tá bom, obrigada. Então, Então, fiz conceitualização. Pode acontecer do paciente chegar... Por que você está aqui? Não sei. Me mandaram, né? Eu acho que vai acontecer... A Ana trabalha com um projeto aí, acho que de empresa, né, Ana? Você? Ou eu estou confundindo com outro grupo? Você, né? Então, tá bom. Ainda está funcionando o cérebro. Não sei, eu só vim aproveitar uma oportunidade da empresa. E o paciente nem sabe. Aplica a roda da vida. Porque aí ele vai enxergar, nossa, minha vida financeira tá uma droga, minha vida amorosa, profissional. Então, vamos trabalhar este item que está abaixo? E aí, a partir disso, vocês vão inserir todas as técnicas. Crenças, o quanto as crenças centrais deles estão associadas a roda da vida. Então, a roda da vida pode ser um pontapé para o paciente que não sabe o que está ali, tá bom? Que às vezes acontece muito. É importante sempre olhar, a gente já falou, mas a questão do autoconceito, que está ligado na tríade cognitiva, tá bom? Também qual aula que a gente falou de tríade, Rê? Pra gente mandar para a Ana. A gente teve uma aula que só falou de tríade, porque a gente falou especificamente, né, que vai chegar na tríade com o debate socrático. Também tem essa aula. Tá, você manda também. Lembra? Vocês lembram? Ana, a gente vai mandar, mas não quer dizer que aqui a gente vai e volta nos assuntos, tá? Inclusive, hoje a gente está fazendo
um apanhado. Não entendeu, a gente vai até entender. Se não entender, a gente quebra a cabeça. Meninas, Então, quando vocês falam de identificar os pensamentos automáticos, a gente poderia dizer que alguns recursos, né, que vendem por aí também são uma forma de identificar isso? Tipo aqueles baralhos que vendem por aí com algumas perguntas, uns questionamentos e tudo mais? Sim, sim. É que quando a gente fala daquelas técnicas, nem sempre a gente tem o recurso para investir. Mas a gente pode usar, às vezes, técnicas que até nós inventamos, assim, sabe? De escrever no papelzinho, sei lá, raiva. Qual é o primeiro pensamento? A pessoa, às vezes eu faço isso com criança, põe lá, tira a mão, o papelzinho e vem raiva. Me fala qual é o pensamento que vem nessa palavra raiva. É a minha mãe quando não deixa eu abrir a geladeira. Né? Então, coisas simples a gente pode, tá? Neste livro tem várias técnicas também de como puxar, mas esses dos baralhos a gente usa muito na clínica, bastante. Principalmente aquele paciente que tem dificuldade de se expor, de falar, então a gente vai usando recursos, tá bom? Eu perguntei porque geralmente eu utilizo também, às vezes, como psicoeducação, né? No sentido de identificar algumas crenças ou algo do tipo. Até porque eu tenho o baralho de masculinidade, o de ansiedade e o de depressão nem tanto, porque aquele dali eu uso mais como uma tarefa de casa. Às vezes eu encaminho para o paciente fazendo decorrer da semana. Mas o de masculinidade, o de, vamos falar sobre LGBTQIA+, coisas assim do tipo, eu utilizo mais como identificação de crenças. Aí seria também esses pensamentos automáticos? Também, porque aí como você vai entender isso? Se isso traz sofrimento ou não. Trouxe sofrimento, aí você já vai entender e tentar associar com as crenças subjacentes e compreender todo esse processo, ok? Então, assim, é sempre importante, assim, a TCC, apesar de ter protocolos, na mesma sessão eu posso usar várias técnicas e de várias formas e em vários momentos que não era o que a gente falou, que foi certinho. Fazer uma aula é fácil, difícil estar com o paciente lá com sofrimento. Então, a gente não pode estar fechado, né? A gente precisa estar muito aberto e com a percepção muito atenta. Acho que eu já falei isso. Se eu estiver com sono, eu não atendo o paciente, eu desmarco. Porque eu com sono não sirvo para nada, para começar, né? E 2, você perder esses times com o paciente, isso queima você, inclusive, como profissional e traz sofrimento para o paciente. Então, fiquem atentos. A gente precisa... Por que a gente decidiu fazer esse apanhado? Para relembrar, para na hora que vocês estiverem com o paciente, eu lembro, o Rafa tá com sono. Serve para nada, olha lá. Depois de andar 15 quilômetros, a pessoa fica assim, ó, só o pó da raviola. Depois que... Até perdi o que eu estava falando. O apanhado foi para na hora que vocês estiverem com o paciente, falar, as meninas falaram sobre roleplay, falou sobre descoberta guiada, e aí vocês vão acionando as informações e na mesma hora vocês conseguem usar, ok? Bom, é sempre importante, isso no comecinho, né, do tratamento, entender qual é a expectativa do paciente ele estar ali, tá? O que você espera da terapia? Né? Qual que é a sua ideia de como é a terapia? Com as crianças eu brinco, o que você espera? Qual a sua ideia? Arranca os dedinhos, né? Vou brincando assim com a criança. Né? Come chocolate, vai dormir, que tem um divã, né? Lá no consultório. Vai dormir. Eu quero dormir, tia. Então vai dormir os dois. Eu deito aqui, você deita aí. Então, lógico que eu vou adaptando para uma linguagem de criança, mas vocês para um adulto, tá? Quanto tempo você espera que você vai ficar aqui na terapia? Eu acho que vai ser rápido, eu acho que vai ser para sempre.
Então, quando a gente entende a expectativa do paciente, fica muito mais fácil, tá? E como que você acha que será a sua vida depois que sair da terapia? Ah, eu vou estar curado, vou estar... Ah, legal, eu também quero trabalhar com você para você estar curado. Depende de você. Você vai ter que trabalhar muito. Você vai ter que fazer as tarefas, você vai ter que se esforçar. Você topa? Eu sempre pergunto ao meu paciente, você topa? Você tá afim? Sempre faço isso. Porque fala, ai, hoje eu passei para uma paciente, o caderno doeu. E aí expliquei, 30 dias? Você topa? Você falou para mim que queria trabalhar questões de autoestima. Não, eu topo. E aí, depois de 20 minutos, ela já passou uma foto da primeira atividade, que era do de hoje. Então, é trazer, né, um contrato verbal e alinhar a expectativa do paciente com o trabalho que nós estamos fazendo. Ah, eu não acho que vai acontecer nada, vai ser uma droga. Então, você já sabe que esse paciente vai ser bem difícil. Você vai ter que se virar nos 90, vai ter que usar técnica, vai ter que pensar em técnicas adequadas para ele, que é um paciente resistente. Então, você já não pode ir e falar, ai, que saco esse paciente, não faz nada, não dá certo nada, né? Você já sabe que é assim. Então, a gente vai, né, mais aberto também, para a gente não se fechar como paciente, ok? Uma outra técnica, já falei demais, né? Mas vamos lá, rapidinho. Modelo ABC. Quem já usou o modelo ABC? Modelo ABC, quando a gente coloca... Eu mandei nas fotos também, tá? Do livro lá. Quando a gente divide para conscientizar o paciente do que está acontecendo. Então, o A, o que quer dizer? É a situação, né? Ou agente causador daquela situação. Então, qual é a situação? Ah, minha mãe morreu. Então, tá. Como você se sente em relação a isso? Não, sente não, desculpa. Como você reage a isso? Que aí tem a ver com as nossas crenças, atitudes e cognições. Se o cérebro está funcionando, porque às vezes o paciente já não está mais conseguindo nem pensar, nem raciocinar, tá? E aí no C eu vou entender, e isso te deixa como? Ah, muito triste. Então é mais ou menos penso, sinto e faço, tá? Só que quando a gente... Comportamento, consequência. Isso. Ou gatilho, como é que é? É gatilho, erro cognitivo, crença e consequência. Isso, exatamente. Em alguns livros vocês vão encontrar muito a palavra consequência. Eu gosto muito dessa palavra consequência, né? Porque eu acredito muito, né, que tudo que a gente faz tem uma consequência, seja boa ou seja ruim. Então, aí lá, exatamente esse. Consequências, sentimentos e comportamentos. Então, é uma forma de você até explicar o modelo cognitivo para o paciente. É mais uma estratégia, tá bom? Aí tem o debate socrático, que tem várias questões no livro, esse que eu passei para vocês, se vocês forem na página 40, tá? Tem várias perguntas que talvez vocês nunca tenham pensado, refletido, e que é legal ter lá, sabe, na agenda? De conta que você está lendo a agenda, mas você tem lá um script de algumas perguntas. E você pode montar o seu debate socrático. Tá? Lu, manda foto da 40 depois. Tá, depois eu mando. E aí você pode montar o seu debate socrático, ok? Perguntas que você acha pertinente. E isso é legal fazer, principalmente depois que a gente fez a conceitualização. Porque eu já tenho uma noção de como eu vou seguir, então eu já tenho perguntas mais assertivas. Acho que eu coloquei 40, mas... Ah, não, é 40. Não é 40, não. Eu coloquei 40 aqui, mas... Depois eu acho, gente. Flecha descendente. Rafa, o que é flecha descendente?
falei já. Não lembro se foi nesse grupo ou se foi no outro. A gente já teve, né, aqui, como se fosse um questionamento de forma mais gradual, né? Como se fosse um nível vai superando o outro, vai encontrando o outro, por assim dizer. E dá um exemplo. Um exemplo. Eu falei que hoje é dia de prova, então... Deixa eu pensar. Como é que eu vou dizer? Eu sou uma pessoa que destrói a vida de todo mundo que chega aqui perto de mim. Pronto, então deixa eu pensar de uma forma que o meu paciente faz, né? Eu nunca apliquei a técnica, mas seria... Eu sou sua paciente, tá? Eu acabei de dizer essa frase. Todo mundo que chega perto de mim, eu destruo. Eu acabo com a vida. Então, o que há de tão ruim nisso, ou mal nisso? Ah, mal porque eu deixo as pessoas tristes. Mas deixar as pessoas tristes diz algo a teu respeito, da tua escolha? É você que coloca essas pessoas tristes? Ou é um questionamento do outro? Não sei. Eu acho que só de chegar perto de mim, sabe? Porque a minha vida tá tudo errado. E aí eu acho que eu atraio coisas ruins. E qual a evidência que você tem que atrair? O que seriam essas coisas ruins? Ah, evidência. Ah, porque as pessoas vão embora? Não ficam perto de mim? Mas sempre as pessoas vão embora, todas as vezes, ou há alguma exceção? Ah, tem a Maria que fala que é minha amiga. De vez em quando ela até me liga. Então, a Maria, se a gente for falar dela, ela é uma exceção que é viável para você? Você Ah, acha ela uma pessoa positiva para a tua vida? eu gosto da Maria. Porque ela fica lá comigo, né? Porque o resto vai tudo embora, mas a Maria fica. Se a gente for pensar que Maria é uma pessoa relevante para tu, quanto que Maria contribui assim, se a gente fosse pensar num percentual? Uma nota de 0 a 10. Quanto que Maria é tão bom para você? Acho que hoje, 7. Então, se é um 7, 3 seria o que ela não seria tão relevante assim. Tu percebe que Maria, perante as outras pessoas que vão embora, tu considera ela uma pessoa bem positiva? Considero. Percebe, então, que tem pessoas que ficam na tua vida? É verdade, né? Eu não tinha reparado nisso. E o que é que a gente poderia fazer para que esses outros 3, essa nota 3, né, que a gente tirou, esses 30%, né, nessa questão, a gente pudesse mensurar? O que é que a gente poderia fazer? O que é que tu tem de ideia? O que é que você acha que poderia ser feito? Eu acho que eu peco nisso. Agora é o Rafael falando. Eu pecaria aqui. Não, já deu para entender, Rafa. Você percebe que a flecha descendente não é questionar em cima de questionamento, mas não induzindo, mas perguntando de uma forma que o outro faz com que ele reflita sobre aquele pensamento automático. Eu posso dizer que seria uma forma dessa pessoa também ver esse pensamento automático e tornar ele um pouco mais funcional ou até mais positivo e consciente. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. A flecha Você sempre vai também... questionar a última fala do seu cliente. Eu vejo muito positivo. Eu vejo uma questão muito positivista, né? Quando aplica a técnica assim.
Ela Sim. também é uma técnica de modificar a PA, tá? Ela não identifica, ela também modifica, porque você vai falando tanto. Ah, tá bom, tem um monte de gente que me ama, que saco, tá bom. Né? Porque tem gente que trava, né? Também nesse Exatamente. Bem, Então tá. é bem legal usar. Estamos acabando aqui. Uma outra técnica é o advogado de defesa. Eu coloquei lá também a foto, né? Onde a gente vai pedir para o paciente, ó, imagina que a partir de agora você é o advogado de defesa dos seus pensamentos automáticos. O que você diria em sua defesa? Não é uma tarefa fácil, não é todo paciente que consegue, né? Imagina, o paciente está deprimido, achando que ele é um nada, e ele vai ter que defender que ele é um tudo, porque ele é advogado. Então, é uma técnica que precisa ser trabalhada com cuidado. Essa técnica vem da terapia processual do Irismar. Então, que você, sabe, se coloca na defesa, né? Então, assim, mostre para mim o que está de errado. Quais são as evidências que você está errado, né? Você acha que um júri te condenaria? Você ia para uma prisão perpétua, morreria, ficaria quantos anos? Tem mais alguém culpado? Então, todas essas perguntas estão numa das fotinhos que eu mandei para vocês, tá? E aí é importante relevar que um bom advogado, ele sempre observa os dois lados. Eu mandei lá uma técnica lá também para você olhar os dois lados, porque tudo existe os dois lados, né? E muitas vezes a gente fica com os pensamentos disfuncionais porque a gente só quer pensar de uma forma. E a TCC vem para flexibilizar, para reestruturar a questão cognitiva. Então, a técnica de advogado de defesa ajuda nesse processo, tá? Então, tem a das evidências, né? Prove suas evidências. Eu mandei também lá um formulário. E as técnicas de experimentos comportamentais, que seriam todas as milhões de planilhas de automonitoramento. Né? Vou monitorar meu pensamento, vou monitorar meu dia, o meu humor, o que eu aprendi na terapia, assim por diante. Ok? Não fazem. Oi? É justamente o que eles têm resistência de fazer. Exatamente. Mas é técnica e aí a gente vai adaptar. Às vezes a gente usa tecnologia, usa só um xizinho, aí a gente vai inventando, se virando nos 30. Ok, pessoal? Falei muito hoje, mas eram necessárias, né? Alguma dúvida? Então tá bom. Você para aí de